pessoal, queria compartilhar com vocês aí um aprendizado meu, algo que eu aprendi ao longo de 41 anos de fisiculturismo, né? Pessoal e também como professor. Como montar uma série, como é que se monta um treino, quais são os critérios que a gente olha para que isso aconteça, né? Vindo da minha experiência, logo no início já da minha carreira, eu desenvolvi uma maneira de montar o treino, que eu usei isso até hoje e acredito que vou usar sempre, não tem por que mudar alguma coisa que está dando certo, né? Bom, quando eu vou montar um treino, tá? Peguei o corpo lá, o físico, vou montar o treinamento, seja ele iniciante, avançado, seja quem for, eu vou montar uma série. Qual é o primeiro fator para que eu devo olhar? O exercício. A escolha dos exercícios. Então, primeiro eu vou escolher que exercícios eu vou fazer. Então, eu vou olhando o físico e vou olhando, bom, para o peitoral, eu vou colocar aqui um supino inclinado, vou colocar o reto, vou colocar com halter, vou colocar um crossover e tal. Em segundo passo, eu vou ver quantas séries eu vou fazer de cada exercício. Poxa, para o peitoral eu vou evidenciar mais, vou fazer mais séries, eu vou levar ele mais vezes até o limite. Então, vou fazer aqui 4 séries de supino, 3 séries de supino inclinado, 3 de declinado e depois volto a fazer 4 de crossover, por exemplo. Então, determinei os movimentos que eu vou usar para aquele músculo, determinei quantas vezes eu vou levar ao limite, as séries, e depois, 4 séries de quanto? 4 de 6, 4 de 8? O número de repetições usadas vai definir o tipo de fibra muscular daquele músculo. Se eu vou mais para as fibras brancas, que crescem mais, são maiores, evidenciam mais rápido, né? Crescem mais rápido, ou se eu vou trabalhar mais as fibras vermelhas, que também contribuem, sendo menos importantes, mas também são de importância, elas somam, né? E elas são trabalhadas com mais repetições, menos intervalo, são fibras mais duras, mais densas e menores. Então, eu junto as duas. E aí eu vou lá, volto para a minha série. Então, eu defini os movimentos que eu vou usar, os exercícios, supino reto, supino inclinado, supino declinado e crossover, ok. Nesse físico aqui, eu vou fazer 4 séries deste, 3, 3 e 4, por exemplo. Nesse aqui eu vou trabalhar as fibras brancas. Então, eu vou trabalhar entre 6 repetições, pelo menos, a em torno de 12 repetições. Essas repetições devem ser acompanhadas de um intervalo um pouco mais longo para que eu recarregue ao máximo o meu glicogênio ou a minha força e consiga trabalhar pesado e trabalhar sem a presença de oxigênio. Para isso, o intervalo é um pouquinho mais longo. Eu tenho que deixar minha respiração baixar um pouquinho para fazer novamente. Então eu vou usar lá, nos primeiros exercícios, entre 6 a 12 com 1 minuto de intervalo em média. No segundo eu vou fazer a mesma coisa, no terceiro, aí no quarto aqui eu vou trabalhar uma fibra vermelha, então ali eu coloco entre 12 a 15, eu diminuo o intervalo de descanso para estar mais oxigenado e trabalhar mais a fibra vermelha, e ali eu consegui definir a parte do músculo que eu vou trabalhar, as fibras que eu vou trabalhar, brancas ou vermelhas, e a intensidade que eu vou aplicar mais em um exercício ou outro. Então eu consegui montar ali um treino de peito para aquele atleta. Vamos imaginar agora o seguinte, a partir do momento que eu fiz um movimento básico, que me desgasta mais, com menos repetições e mais carga, eu gero um desgaste maior, uma destruição maior. Depois, a partir do momento que eu vou diminuindo o intervalo, aumentando as repetições e automaticamente a carga cai bastante, eu acabo destruindo menos fibras. Por quê? Porque quem vai determinar quantas fibras vão trabalhar no movimento, se são brancas ou vermelhas, mas quantas fibras vão trabalhar? É a carga. Por isso a gente diz para treinar com carga alta, carga pesada. Não é 300 quilos, é o meu máximo. O máximo de fibras que eu consigo acionar ao mesmo tempo. Para mim acionar o máximo de fibras, com 6 repetições, um intervalo longo, eu consigo usar uma carga muito maior. Se eu vou fazer 12, 15, 20 repetições com um intervalo menor, a minha carga máxima passa a ser menor, então eu uso menos fibras. Eu uso mais fibras no começo, menos fibras no final. Bom, somando ali o tanto de fibras que eu destruí, se a destruição foi maior, automaticamente a recuperação deve ser maior, o tempo deve ser maior.
Inclusive, precisaria mais proteína, precisaria mais hormônios para garantir que eu recuperasse melhor essas fibras. Então vamos entender assim, um atleta natural ou um atleta que tenha entre 1000 lá de testosterona, 600, 1000 de testosterona, seja exógena ou seja do próprio corpo de um atleta natural, ele não tem uma capacidade tão grande de recuperação quanto um atleta que está com 2000, 3000 de testosterona. Então, a destruição tem que ser menor. Eu vou usar o máximo de carga para trabalhar o máximo de fibras, porém, com uma série, com um número menor de exercícios, com um número menor de séries, para não destruir tanto aquele músculo, sabendo que a recuperação dele não é tão grande. Bom, um aluno ou um atleta iniciante, ele destrói pouco, porque esse pouco já é o suficiente para destruir um músculo destreinado, e eu recupero menos. Então eu posso fazer, por exemplo, um full body. Posso fazer o treino inteiro, descansar e já fazer o treino inteiro novamente. Pelo menos 48 horas para tirar a inflamação natural muscular, que é essencial para a hipertrofia, e aí eu destruí pouco e descansei pouco e já treinei novamente. Eu posso usar isso para um aluno avançado, um atleta avançado que quer recuperar sua musculatura, ou está fazendo por um período de, vamos falar, um período de desmame de treino, de regeneração de treino. Ele pode usar um full body por um período de tempo, um atleta avançado, ou um atleta iniciante ou natural pode usar isso, um dia sim, um dia não. E o que é isso? É um treino de menor destruição e menor recuperação. E o outro extremo é o atleta que treina um músculo por semana, seria o outro extremo. Ele faz o máximo de séries possível para aquela sessão de treinamento de em torno de 50 minutos a 1 hora. Ele treina ao máximo, com o máximo de carga, com o máximo de séries, com os exercícios mais destrutivos possíveis, os exercícios mais difíceis possíveis, e depois ele descansa ao máximo possível, garantindo que os hormônios estejam altos, que a testosterona, a proteína esteja alta, para garantir que aquele treino volumoso ou maior, intenso e destrutivo, descansou mais. E em outra partida, o que destruiu menos, recuperou menos. Destruiu menos, recupera menos. Destruiu mais, recupera mais. E como destruir mais ou menos? Usando exercícios mais cansativos, intensos, ou que exigem mais, que são os básicos, do que os isolados, fazendo um número de séries que vai determinar se a série foi de alta destruição ou menor, e sempre com o máximo de carga possível, para que aquele exercício use o máximo de fibras possível. Então eu sempre montei treino dessa maneira. Menos treino, mais recuperação, mais rápida a recuperação, maior treino, maior a recuperação. E aí eu vou selecionar para cada atleta. Primeiro o exercício, segundo as séries e depois as repetições. E assim eu monto meu treinamento. Bom, pessoal, se gostaram desse vídeo, né, por favor, deixem seus comentários, participem aí, e a gente vai ouvir com toda atenção e vai retornar. E eu quero estar participando com vocês. Nós estamos juntos aí, deixe seu like.